Trago aqui 7 destinos para você viajar em 2022, 2023, 2024 ou qualquer ano. Estamos passando por momentos difíceis e muita gente está com vontade de viajar, está com aquela vontade acumulada por não ter viajado, por questões de pandemia, etc e tal. Então trouxe aqui 7 destinos muito bons e baratos para viajar em 2022 ou nos próximos anos, beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, jornalista e criador aqui do canal. Então deixa seu like porque isso ajuda demais para outras pessoas também assistirem, beleza? Então vamos lá. Primeiro lugar, Curitiba. Já fui pelo menos umas 10 vezes, é um lugar muito legal, bonito, tem uma gastronomia boa, tem noitada para quem gosta de noitada e é um lugar muito barato comparado com outros lugares do Brasil. Então você consegue hospedagens 3 estrelas a partir de R$ 85. Se você quiser ficar num hotel um pouco melhor, 4 estrelas, 5 estrelas, você vai desembolsar um pouco mais. Mas todo esse planejamento aqui estou fazendo baseado em um hotel 3 estrelas. Isso porque já é um hotel que é considerável razoável, bom, e a gente que vai fazer o turismo, geralmente a gente sai 7, 8 horas da manhã, depois do café da manhã, e só volta lá para a parte da noite, 6, 7 horas. Para quê? Para tomar um banho e sair, para jantar ou para sair para alguma balada, alguma coisa. Então a gente quase não fica no hotel, então não vale a pena gastar muito dinheiro com hotéis caros. E para ficar em Curitiba, 3 a 4 dias você conhece bastante coisa. Como eu sempre falo, quanto mais tempo você ficar, mais você vai absorver a cultura do local. Então, sempre que eu vou para Curitiba, eu fico no mínimo 5 dias. Acho legal, dá para fazer o city tour, dá para ficar quase um dia todo no Jardim Botânico e conhecer outros lugares. Final de semana também existem algumas feiras que vale bastante a pena, a Feira da Largo da Ordem, entre outros lugares. E também a parte da noite é muito boa em Curitiba. Então Curitiba aí começando o primeiro lugar da lista. O segundo lugar da lista vai ficar com o meu queridíssimo Rio de Janeiro, exatamente. Rio de Janeiro quase não entra nas minhas listas aí de indicações para conhecer, mas assim, eu vi e realmente vale a pena, apesar de alguns problemas que a gente tem muita coisa legal para fazer. Eu acho que Rio e São Paulo são cidades muito democráticas, então tem muita coisa para fazer, desde coisas assim muito baratas até coisas mais sofisticadas. Então, Rio de Janeiro você consegue hospedagem 3 estrelas a partir de R$ 130. Lembrando que 4 e 5 estrelas já começa a ficar muito caro, porque aí acima de R$ 500 e realmente é um absurdo. Lembrando, se você vier para o Rio de Janeiro, não procure lugares muito longe, por exemplo, Ilha do Governador. Tem vários hotéis legais na Ilha do Governador, mas para você ir para a Zona Sul, você vai pegar um trânsito infernal, porque não tem não tem metrô, então você vai demorar com um trânsito mais de 1 hora. Então prefira ficar ali, se for na Zona Norte, entre Tijuca, Maracanã, e depois Ipanema, Copacabana, Leblon, para mim são os melhores bairros para se hospedar no Rio de Janeiro. E de noite tem a Lapa, que você pode conhecer, tem os famosos pontos turísticos, como o Morro da Urca, também tem o Pão de Açúcar, tem algumas trilhas, o Cristo Redentor, Sapucaí, então tem bastante coisa para fazer. Reserve aí pelo menos 5 dias para você conhecer o Rio de Janeiro, beleza? E em terceiro lugar vai ficar minha queridíssima também São Paulo. Eu também nunca coloco na lista, mas assim, São Paulo, a capital uma das principais capitais do mundo, né? E uma principal capital do Brasil, que é São Paulo, vale muito a pena, porque é mais democrático ainda do que o Rio de Janeiro, porque você encontra restaurantes para quem gosta de comer de qualquer tipo. Recentemente eu estive lá e fui no restaurante palestino. Cara, sensacional, muita coisa boa, aquela comida árabe gostosa mesmo, feita por palestinos. Então assim, é um ponto fora da curva, São Paulo, para quem gosta de gastronomia. Tem vários pontos turísticos também legais, tem restaurantes temáticos. Então, assim, reserve pelo menos 5, 6 dias para conhecer os museus, para conhecer os restaurantes e também para dar ali um passo Domingo também é uma boa dica para você conhecer a Avenida Paulista. Ela fica fechada, você pode andar de um ponto ao outro ali e ficar bem tranquilo, beleza? E é uma cidade barata, com hotéis a partir de R$ 98.
3 estrelas. Lembrando, todos esses preços eu estou colocando em média do ano. Lembrando que quando tem feiras, quando tem eventos, em qualquer lugar do Brasil e até do mundo, esses preços tendem a subir. Então se você estiver procurando e tiver muito mais caro, provavelmente está tendo alguma feira, qualquer tipo de feira, pode ser feira de arquitetura, feira de viagem, veterinária, porque quando vai muita gente, acaba aumentando o preço, a demanda ali, e vai aumentando o preço das hospedagens, beleza? Terceiro lugar, São Paulo. Quarto lugar, Natal. Natal é um lugar paradisíaco, para mim um dos melhores lugares que eu já visitei do Nordeste. É difícil falar o melhor, porque um dos melhores, porque é muito bonito mesmo. E se você ficar 50 dias, vai ter 50 dias de passeios diferentes para você fazer. É um lugar realmente paradisíaco, bonito demais e tem vários tipos de hospedagem, desde pousadinhas até hotéis assim de luxo. Eu, como sempre, indico hotéis 3 a 4 estrelas, porque você vai ficar mais tempo fora aproveitando as praias, aproveitando os lugares, do que gastar dinheiro com hospedagem. Então, em Natal você encontra um hotel bem legal, 3 estrelas, a partir de R$ 125. Lembrando, esse preço é a média, eu encontrei até de 110, 108, mas assim, tinha alguns de 130, 140, então eu faço a média ali e coloco essa média para vocês, beleza? E Natal também reserve pelo menos 5 dias. E um lugar legal que eu gostei de ficar foi Ponta Negra, assim pertinho de tudo, perto da praia, tem vários shoppings ali do lado também. E outra coisa também, que o aeroporto não é tão perto do centro ou de Ponta Negra. Então provavelmente ou você vai alugar um carro ou vai ter que pegar um transfer e passar pela cidade toda. Se puder, evite o horário de rush, porque aí vai evitar um pouco o trânsito. Mas se a passagem estiver muito barata, pega o horário de rush mesmo e vá para Natal, porque é muito legal, muito bonito mesmo conhecer as maravilhas de Natal, as dunas de Jenipapu e várias coisas interessantíssimas. Natal assim tá no meu top, beleza? E a quinta dica também, não menos especial, que é Maceió. A capital de Alagoas também dá um toque especial. É muito legal, é muito bonita. E lembrando, quem sai do eixo Rio-São Paulo vai para o Nordeste, é muito mais barata a gastronomia, frutos do mar, aquela cervejinha com o pé na areia, assim, é muito diferente do que aqui no Rio e São Paulo, por exemplo. Então as pessoas geralmente que vão, os turistas, acabam se impactando por ser a diferença absurda. Mas Maceió é muito lindo, reserve pelo menos 5 dias, e a hospedagem média de 3 estrelas fica na faixa de R$ 115. Então vale muito a pena e pegue 5 dias aí, faça vários passeios. Se você quiser também esticar, você pode ir para Maragogi, umas 3, 4 horinhas de carro, você chega lá e estende um pouquinho a viagem, porque realmente vale a pena. Maragogi é divino, é lindíssimo. E em sexto lugar, voltando para o Rio de Janeiro, mas agora não a capital, Arraial do Cabo. Arraial do Cabo é uma cidade lindíssima, para mim o melhor passeio que eu já fiz na vida de barco, já fiz 3 vezes o passeio e realmente é lindíssimo, assim, é algo surreal, a cor da água. Muita gente chama de Caribe brasileiro, mas eu acho feio chamar de Caribe brasileiro. Por que o Caribe não é chamado de Arraial caribenho? Então vamos parar um pouco com isso. Mas assim, eu já fui pro Caribe também, tem até vídeo aqui em cima no card, e realmente é bonito, é um pouco semelhante pela cor da água, parece que a água tá saturada por estar clarinha, pô, transparente, lindíssimo. Então Arraial do Cabo é legal. Não tem muita coisa para fazer em Arraial do Cabo na parte da noite, então assim, muita gente acaba ficando em Cabo Frio e depois indo para Arraial, ali é rapidinho, meia hora, 40 minutos de Uber, vai dar uns R$ 30, se você tiver com 2, 3 pessoas, vale bastante a pena. Mas eu acho que vale a pena ficar pelo menos 2 dias em Arraial, acordar cedinho, ir pra praia, etc e tal, mas vai depender de cada um. E a hospedagem média custa a partir de R$ 92 um hotel 3 estrelas. Tem pousada, tem hostel que é mais barato, mas fica nesse preço. Então reserva aí pelo menos uns 4 dias para você conhecer e explorar bem Arraial do Cabo, beleza? Então Arraial do Cabo fica na 6ª dica. E a 7ª, um lugar que eu quero conhecer em breve, Gramado. Gramado também, né? Muita gente procura, é um lugar muito procurado pelo Natal, época de frio também, gente que mora aí no Nordeste ou aqui no Sudeste também, que geralmente é 80% do ano calor, quer pegar aquele frio, um pouco de neve. Então Gramado, além de, eu falei neve, né? Além que o Gramado tem o Snowland, que é aquele parque de neve que você pode esquiar, pode jogar bola de neve nos amigos, enfim, pode trollar as pessoas ali.
Mas tem isso e tem muita coisa para fazer, além de uma gastronomia refinada. Então você pode ir para lá passar um frio, comer um fondue, tomar um bom vinho, comer um chocolate, tomar um chocolate quente. Olha quanta coisa boa, me dá até vontade de ir agora, porque agora que eu tô filmando aqui tá mais ou menos uns 16 graus no Rio de Janeiro e deu vontade de tomar um café, tomar um chocolate quente. Mas enfim, vamos voltar aqui, foco. Então Gramado fica aí fechando a lista e com hospedagem de 3 estrelas a partir de R$140. É um lugar muito bonito, é um lugar muito procurado e vale a pena. Passagem para Porto Alegre é barato, então você pega a passagem para Porto Alegre e depois um transfer, um ônibus para Gramado. Tem Gramado, Canela, todas as coisas ali do lado são realmente lindíssimas e com certeza você vai aproveitar bastante, beleza? Espero que você tenha gostado, coloca aqui nos comentários se você já foi em algum, se você quer ir em algum, qual, quero saber. E eu volto em breve com outro vídeo. Não esqueça, inscreva-se aqui no canal. Vem aqui, ó, o Instagram, também siga o Instagram. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixa o like. O like é muito importante, muita gente esquece. Eu sei que não é por mal, às vezes eu também esqueço. Mas deixa o like porque isso vai ajudar a divulgar mais ainda, as pessoas conhecerem e também ajudarem no roteiro das pessoas, beleza? Vou ficando por aqui, vários vídeos de viagem vão aparecer, vão surgir aqui do nada na sua tela, confira, porque tem muita coisa legal. Valeu, vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!